Muito bem, meus amigos empreendedores do EmpreendaCast. Eu sou o Wellington Cruz, eu sou o host do PPT Não Compila, que é um podcast de tecnologia e transformação digital. Estou aqui mais uma vez para essa pílula de momentos de tecnologia e transformação digital para empreendedores. E se você ainda não conhece o podcast PPT Não Compila, tem aqui o link embaixo na nossa descrição. Se você quiser se aprofundar nos assuntos que nós falamos aqui, temos episódios lá falando mais detalhadamente sobre esse assunto com vários especialistas que entendem bastante do assunto e que vão poder aprofundar muito mais cada um desses assuntos do que nós falamos aqui nesse bate-papo semanal. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o que é transformação digital e espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês a essência do que de fato é transformar o negócio através da tecnologia, o que é a transformação digital de fato, por que nós não podemos confundir a informatização com transformação, né? São processos diferentes. E em um determinado momento ali eu falei para vocês que nós temos, dentro do processo de transformação, evolução da própria companhia, evolução dos próprios produtos que precisam ser tomados com base em decisões que são data-driven. Essa é a palavra da semana. O que é ser data-driven? Por que nós falamos que está tão na moda e que é tão importante ser data-driven? Uma palavra bonita, né? Se a gente fizer uma tradução direta para o português, a gente pode fazer uma correlação com ser guiado pelos dados, né? Dirigido pelos dados. E o que significa isso dentro do contexto de transformação digital, de tecnologia? De uns anos para cá, vocês devem ter percebido no mercado um hype muito grande falando sobre a área de ciência de dados, de análise de dados, big data, inteligência artificial e outros. E qual o impacto que essas tecnologias causam no seu negócio? Qual o impacto que essas tecnologias como um data lake, um grande banco de dados relacional com todas as informações da sua companhia e outras que a gente vai falar aqui, que geralmente as pessoas não costumam se interessar tanto, mas são extremamente importantes. Qual o impacto que essas informações causam nas decisões estratégicas da sua companhia? O quanto a sua companhia é de fato guiada por dados? Que diferença faz na alta gestão da sua companhia, ou até você mesmo que é empreendedor? Pare para refletir um minutinho. Quais são as decisões que vocês tomaram ultimamente que foram efetivamente guiadas por um relatório de dados, por informações de comportamento do seu consumidor, por informações do mercado em que você atua, sobre informações de fatores econômicos e como esses dados, esses fatores se relacionam entre si? Quantas foram as decisões que vocês tomaram de fato levando essas informações em consideração? Isso é ser ou não ser data-driven. Ser data-driven não está necessariamente relacionado a você ter um exército de cientistas de dados na sua companhia, não está relacionado a você ter a última tecnologia de data warehouse ou de data lake, big data na sua companhia. O conceito de ser data-driven está simplesmente em você tomar as decisões baseadas em dados. E aí você pergunta, poxa, Wellington, legal, mas se eu tenho essas informações e eu posso tomar as minhas decisões com base nesses dados, onde que entra a tecnologia nessa parada? Por que se fala tanto de cientista de dados, de data lake, de big data, junto com ser data-driven? Aí é onde nós vamos ligar o conceito de data-driven ao nosso conceito de transformação digital. Lembra que a gente falou lá na última pílula que eu preciso ter a centralidade no meu cliente, eu preciso evoluir o meu produto de acordo com o feedback, fazer pequenas entregas e evoluir o meu produto digitalmente e usar a tecnologia para isso. Nem todas as informações o empreendedor ou executivo
ele vai ter na mão e vai ter esses insights, o cruzamento dessas informações de forma efetiva. Quantas empresas hoje, elas tomam decisão basicamente guiadas pelo empirismo, pela experiência ou simplesmente pela decisão top-down dos seus executivos, dos seus donos, do empreendedor, ou por desconhecimento da informação, ou por não ter simplesmente a informação capturada. E aí onde a gente entra, de fato, com a estrutura de tecnologia que pode levar a sua companhia a tomar decisões mais acertadas com base em data, dados e informações. Qual que é esse primeiro ponto? Captura de informações. Existe um ditado muito famoso aí no mundo do empreendedorismo, né, e da gestão. Se estiver errado, me perdoe, porque eu sou um cara de tecnologia, mas eu sou um curioso no mundo de gestão, que é aquilo que não pode ser medido, não pode ser controlado, né? E como que você toma decisões, como você toma planejamentos estratégicos com base em dados, se você não tem esses dados? Então, o primeiro ponto é entender qual é a composição do seu negócio, como que o seu negócio funciona e quais são os dados de fato relevantes que você precisa capturar durante a sua operação. Isso depende muito da sua operação. Essa fase de captura e essa fase de transformação desses dados, ela é essencial para que você consiga dar insumo para quem prepara esse dado e para quem usa esse dado para tomar informações de forma efetiva. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Quantas empresas de varejo, por exemplo, não estou falando de virtual ainda, tá? E-commerce, isso é uma prática comum. As informações, os conceitos de data-driven, big data, etc., são muito utilizados hoje no e-commerce, em larga escala, enfim. Vamos pensar no varejo comum, né? Quantas empresas hoje capturam informações sobre, por exemplo, o comportamento dos seus consumidores nas suas lojas? Tempo de pesquisa dos produtos, tempo de análise dos produtos, média de compra, acho que é até mais comum, ticket médio, etc. Mas quantas informações de fato sobre o comportamento desse consumidor essas empresas têm hoje? Estou dando esse exemplo do varejo para fazer um paralelo justamente com o e-commerce, né? Com base nessas informações, este lojista, ele poderia fazer um cruzamento, por exemplo, dessas informações de comportamento em loja do seu cliente, com, por exemplo, o horário das suas vendas, os produtos mais vendidos em determinadas lojas, em determinadas ocasiões, e o cruzamento desses dados pode levar ele a tomar decisões que são extremamente estratégicas para que facilite a experiência do seu consumidor dentro da loja ou que, por exemplo, aumente o determinado consumo de um determinado produto em um determinado momento, né? Tudo isso baseado no cruzamento dessas informações. E são informações que, de imediato, você pode imaginar que elas não se relacionam. E é aí onde entra o cientista de dados, o Big Data, o Data Lake, Data Warehouse e outros conceitos que são da área de tecnologia que vão capturar esses dados, vão levar esses dados para um pipeline. Quando falo pipeline, é uma esteira de processamento que vai gerar essas informações para que você, empreendedor, você, executivo, tenha insumo, de fato, para tomar uma decisão com base em dados. E esses dados, quanto mais imediatos eles forem, maior a capacidade de reação que você tem perante o mercado, ao seu lead time, ao seu time to market e etc., né? E por que eu estou falando tudo isso? A parte de tecnologia ela é importante? Veja, estou dizendo para vocês aqui que é importante. Você precisa capturar informações para que você possa medir e entender de fato o seu negócio para gerar insumo para que você tome decisões. Mas não adianta você ter o melhor data lake do mundo, ter o melhor cientista de dados do mundo, se você não sabe como funciona o seu negócio e você não captura esses dados, ou captura esses dados e quando esse dado chega na sua mão, você joga ele no lixo
e toma uma decisão baseada na sua intuição, por exemplo. Você vai ser uma empresa que tem um data lake, que tem um cientista de dados, mas você não vai ser uma empresa que é data-driven. Ser data-driven é ser orientado pelos dados e não ter esse dado dentro da sua gaveta. Isso é um recado extremamente importante que eu quero deixar para vocês aqui. Espero ter deixado um pouco mais claro para vocês o que é, de fato, uma empresa data-driven. Eu não quero aprofundar tanto na tecnologia, mas nós temos um episódio lá no PPT Não Compila, onde a gente falou com um gerente de ciência de dados, que a gente detalhou muito desses conceitos de experiência, de tomada de decisão baseada em dados, a importância da tecnologia. Se você quer se aprofundar nesse assunto, segue a gente lá, assiste esse episódio que eu tenho certeza que vai agregar bastante para vocês. E é isso, semana que vem a gente volta aqui com mais uma pílula de tecnologia do PPT Não Compila no EmpreendaCast. E na semana que vem a gente vai falar de um assunto também que toca muito a evolução e a escala do teu negócio. Nós vamos falar de nuvem. Então, aguarda a gente aí que semana que vem estamos de volta. Segue a gente, um grande abraço e tchau, valeu!